Agora eu queria ouvir tanto Josias quanto Leonardo Sakamoto. Tivemos aí o início do julgamento de Bolsonaro. Nesse momento a gente acompanhou todas as falas das defesas dos acusados, né? E além disso também o relatório de Alexandre de Moraes e também a gente acompanhou aí a fala inicial, inclusive ali de Zanin. Como é que você analisa, Josias, até agora esse julgamento? O que te chamou mais a atenção? Primeiro, Fabiola, o que mais chama a atenção é que o Bolsonaro foi a essa sessão da primeira turma do Supremo, que vai transformá-lo em réu, ninguém tem dúvida disso, sentou na primeira fila, ao lado dos seus advogados, lançou ali olhares para o plenário como um anjo injustiçado, e pelo que soube aqui, conversando com os auxiliares, com os aliados dele, ele fez isso porque soube que o PT transmitiria esta sessão, transmitiria pela internet o sinal do Supremo. E ele quis estabelecer um contraponto. Se vão transmitir, vou lá para mostrar que não tenho o que temer. Ocorre que, ao encostar no Bolsonaro a pecha de chefe de organização criminosa, capaz até de organizar assassinatos para impedir a posse do Lula, para impedir que o Lula subisse a rampa, o procurador-geral Paulo Gonet deu ao Bolsonaro uma aparência de suicida voador. Lido pelo Gonet, numa transmissão ao vivo, o resumo das acusações, esse resumo transformou o Bolsonaro num anjo que perdeu as asas. Ele foi lá como um anjo injustiçado, valentão, e no final das contas ficou sem asas diante da leitura da denúncia. E em relação à participação dos advogados, ficou a impressão, Fabiola, que, na maior parte dos casos, vai prevalecer uma lei que, em política, se diz jocosamente, é definida jocosamente como lei de Muricy. Agora, diante da dificuldade, cada um cuida de si. Isso fica muito claro na participação de alguns advogados, fica claro que nem todos estão dispostos a se sacrificar para que o Bolsonaro saia bem dessa ação penal que vai ser inaugurada pela primeira turma. Realmente, cada um está cuidando de si, ou a maior parte dos acusados cuida de si. O advogado André Farias, nós até já havíamos realçado isso, Fabiola, a partir da entrega da manifestação preliminar desse advogado, que é o advogado do general Paulo Sérgio Pinheiro. Ele é muito eloquente, ele não está interessado em desqualificar o delator, Mauro Cid, ao contrário, ele quer enaltecer a delação, porque ele acha que há na delação pontos que beneficiam o seu cliente, não está interessado em refutar que houve uma tentativa de golpe, ao contrário, ele reforça o enredo da Procuradoria, segundo o qual houve mesmo uma tentativa de virar a mesa da democracia. E ele faz uma defesa que coloca o general, ou tenta colocar o seu cliente, o general Paulo Sérgio, denunciado como membro da organização criminosa, ao lado dos dois oficiais das Forças Armadas que se recusaram a avalizar o golpe, o decreto do golpe que foi exibido pelo Bolsonaro. O general Freire Gomes, então comandante do Exército, e o brigadeiro Batista Júnior. Então ele diz, olha, o Paulo Sérgio está nessa mesma condição, está nesse mesmo grupo. Inclusive, na delação do Mauro Cid, há um trecho em que ele fala que o general estava preocupado que grupos radicais levassem o Bolsonaro a assinar uma doideira. Palavras do delator, segundo o advogado. Então ele reforça o enredo da Procuradoria, segundo o qual houve, sim, uma tentativa de golpe. E assim outros advogados, Fabiola, mesmo o advogado do ex-chefe da ABIN, o Alexandre Ramagem, ele não estava muito interessado em negar que houve uma tentativa de golpe. Ele diz que os documentos que o Ramagem produziu, na prática, eles reproduziam, ou eles não foram criativos, apenas reproduziram coisas que o Bolsonaro já vinha dizendo, contestação da urna, alegação de que houve fraude até na eleição de 2018, que ele teria vencido no primeiro turno, e o Alexandre Ramagem, segundo o seu advogado,
quando a tentativa de golpe recrudesceu, segundo a denúncia da Procuradoria, ele já estava cuidando da vida dele como candidato a deputado, não estava no miolo do golpe. Então, também ele meio que lava as mãos. Então, vários advogados trataram os seus clientes como defender os seus clientes sem envolvê-lo, sem negar o enredo do golpe. E aí vem o advogado do Braga Neto, que, diferentemente do defensor do Paulo Sérgio, diz que o delator não vale nada, que é mentiroso, mas fica precária a defesa do Braga Neto, porque são eloquentes os indícios recolhidos contra o general que foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro. Então, Fabiola, a ida do Bolsonaro conspirou contra ele, ele queria oferecer à sua legião de devotos material para produzir contraponto aos recortes que serão feitos pelos adversários para jogar nas redes sociais, mas acabou ficando mal, porque estava lá de corpo presente quando o procurador-geral encostou nele a pecha de chefe de organização criminosa. E ele percebeu que os advogados, nem todos, estão dispostos a avalizar esse enredo de que não houve tentativa de golpe. Ao contrário, alguns deles reforçam que houve, mas tentam livrar a cara dos seus clientes, tentam tirar do enredo golpista os seus clientes. Então, essa ação penal, Fabíola, que será aberta pela primeira turma, ela promete, porque no curso da ação penal, durante o exercício do direito de defesa, a organização criminosa vai se dividir. Isso ficou muito claro nessa primeira sessão de hoje. Bom, Paulo Gonet reafirmou tudo que ele colocou na denúncia, inclusive com frases mais fortes, né? O próprio Alexandre de Moraes, o seu relatório foi totalmente ali baseado na denúncia da Procuradoria-Geral da República, como diz, inclusive, que é de praxe, né? Mas ele disse, inclusive, Alexandre de Moraes, no seu relatório, descreve a denúncia como um risco iminente aos poderes e justamente reforça a história de uma tentativa de golpe no país, um atentado à democracia. E aí as defesas, todos ali, ou a grande maioria, falando do risco de 8 de janeiro, falando sobre a gravidade do 8 de janeiro, mas defendendo os seus clientes e reclamando sobre a falta de acesso a toda a documentação. Vamos lá, Sakamoto, quais são as suas impressões dessa primeira parte do julgamento? Fabiola, antes de mais nada, eu acho que foi extremamente didático e positivo, né, para o presidente Jair Bolsonaro, pelo menos para o psicológico dele, né, pelo menos para a formação psicológica dele, ele está presente neste momento da análise da denúncia, né, acostumado provavelmente com um mundo de fantasia construído por assessores ou por aliados ou pessoas próximas a ele, que evitam que ele tenha contato direto com a realidade, ele tomou um banho de realidade com a leitura do resumo de Alexandre de Moraes, com a leitura da denúncia de Paulo Gonet, do resumo da denúncia de Paulo Gonet, com a defesa dos advogados de outros réus que mostraram que ele não é a última cocada do tabuleiro, né? Cada um vai se defender, ninguém vai se sacrificar em busca de defender o próprio Bolsonaro. Então ele tomou um banho de realidade lá da primeira fila, né? Que eu acho que vai ser muito positivo para ele, Fabiola. E não sei se é claro se ele não deve ter ficado nada feliz, deve ter batido fundo. Agora, para uma pessoa que está acostumada a ser blindado a respeito da realidade ao seu entorno, eu achei extremamente positivo. Com relação à defesa dos advogados, eu estava até conversando com alguns advogados que estavam acompanhando, alguns constitucionalistas que estavam acompanhando o meu julgamento, né? E, inclusive, 2 deles, né, que lidam com questões criminais, falou, olha, tecnicamente foi na avaliação deles, é claro, tô falando que é o que aconteceu, é uma avaliação. Na avaliação deles foi mais do mesmo, né? Todo julgamento de crime de organização criminosa tem a defesa reclamando do acesso e criticando os colaboradores, ou seja, quem fez a delação premiada, né?
Nesse sentido, né, uma outra avaliação, foi previsível e não houve grandes argumentos pela defesa, né? Inclusive havia uma expectativa do Celso, advogado do presidente Jair Bolsonaro, né? Segundo eles, para fazer uma defesa que coubesse neste momento. Eles apontaram bastante isso que o Mairovitch falou, uma defesa para este momento, não uma defesa de julgamento que entrasse no mérito, né? Então eles acharam que ele ia entrar forte, preparado. Acharam também que foi ruim, foi insuficiente, né? Muitos deles também falaram, olha, sabe, pouca técnica, reclamam quando há falta de documento, reclamam quando é excesso de documento, né, no final das contas, e falaram o seguinte, olha, é uma defesa que poderia ter sido melhor, o pessoal acabou sendo uma defesa ruim, só que também um deles ponderou o seguinte, que falou assim, olha, também advogado é bom, mas não tira leite de pedra também, né? Quando falta substrato na realidade, né, advogado não faz milagre.